Nesta videoaula, faremos a revisão, através de exercícios propostos, das noções sobre a função horária dos espaços e noções sobre a velocidade escalar média. Uma partícula está em movimento com a equação horária dos espaços dada por S igual a 3t ao quadrado menos 27. Sistema internacional. Válida para t maior ou igual a zero. Questão A. É possível se determinar a forma da trajetória da partícula? Justifique. Bem, lembre-se, independente do tipo de função horária dos espaços que lhe é fornecida, independente de ser fornecida a expressão algébrica dessa função horária dos espaços, no caso S igual a 3t ao quadrado menos 27, ou mesmo a representação gráfica desta função horária dos espaços, ou mesmo uma tabela que relaciona posição e tempo, é impossível se saber a forma da trajetória a partir da função horária dos espaços. A trajetória é o elemento geométrico formado pelo conjunto de posições ocupadas pela partícula em relação a um certo referencial. Ela nada tem a ver com a função horária dos espaços. A função horária dos espaços, nesse caso, é aquela que localiza a posição de um móvel sobre uma trajetória desconhecida com o passar do tempo. Sabe-se que nessa trajetória foi adotado um ponto de referência em um sentido crescente das posições. No entanto, não se tem acesso à forma dessa trajetória. Então lembre-se, não é possível se estabelecer a forma da trajetória a partir apenas da função horária dos espaços de uma partícula. Questão B. Utilizando-se a equação horária fornecida, complete a tabela a seguir. Então, para cada elemento de tempo dado na tabela à esquerda, encontraremos, utilizando a expressão algébrica fornecida S igual a 3t ao quadrado menos 27, a posição correspondente. Começamos para t igual a zero. Bem, t igual a zero possui um nome especial em cinemática. É o que nós chamamos de origem dos tempos. É o instante a partir do qual inicia-se a contagem do tempo. Vamos então calcular a posição nesse instante especial. Basta substituir em t o valor zero. 0 ao quadrado, 0, 0 vezes 3, 0, 0 menos 27 metros. Essa posição, determinada no instante t igual a zero, também recebe um nome especial. É a chamada posição inicial. A posição inicial é a posição ocupada pela partícula na origem dos tempos, no instante t igual a zero. Lembre-se que a posição inicial nada tem a ver com a origem dos espaços. A origem dos espaços é a posição zero, que adotamos como referência para localizar a partícula sobre a trajetória descrita. Agora vamos calcular a posição para o instante t igual a 1 segundo, ou seja, 1 segundo após o disparo do relógio. S igual a 3 vezes t ao quadrado menos 27. Para t igual a 1, temos que 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 27, menos 24 metros. Então, 1 segundo após o disparo do relógio, a partícula possui a posição menos 24 metros. Lembre-se que a posição da partícula nada tem a ver com a distância percorrida por ela. Para t igual a 2, teremos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 27, menos 15 metros. Finalmente, para t igual a 3, teremos S igual a 3 vezes 3 ao quadrado menos 27. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 menos 27, 0. Então, 3 segundos após o disparo do relógio, a partícula está passando pela origem dos espaços.
que nada tem a ver com a posição inicial. Questão C. Faça o gráfico da posição versus o tempo. Muito bem. Mediante a tabela, sabemos que para t igual a zero, a posição vale menos 27 metros. Vamos encontrar então o ponto nesse plano cartesiano que caracteriza esse par ordenado. Então sabemos que quando a abscissa tempo vale zero, então passamos um segmento de reta perpendicular à abscissa, passando pelo valor zero. Temos aí então a abscissa t igual a zero. A ordenada é de menos 27 metros. Então, com uma régua, traçamos um segmento de reta perpendicular à ordenada, portanto, paralelo à abscissa, passando pela ordenada menos 27. A intersecção desses dois segmentos de reta define o ponto que caracteriza este par cartesiano. Então, para t igual a zero, a posição é menos 27. Agora vamos lá. Para a abscissa tempo igual a 1, temos ordenada a posição igual a menos 24. Mais um ponto. Para a abscissa tempo 2, a ordenada posição é menos 15. Mais um ponto. E, finalmente, a abscissa tempo 3, a ordenada posição será 0. Temos mais um ponto. Sabemos que a posição em função do tempo fornecida na questão é segundo grau. E quando plotamos uma função de segundo grau num plano cartesiano, os infinitos pontos que relacionam a abscissa e a ordenada formarão um arco de parábola. Então veremos aqui um arco de parábola com eixo de simetria dado pela própria ordenada das posições. Observe que o arco de parábola não está completo, pois a função não admite os tempos negativos. Lembre-se também que essa representação gráfica, que é o arco de parábola, nada tem a ver com a forma da trajetória descrita. A função horária dos espaços de uma partícula é representada a seguir nas formas de sua expressão algébrica S igual menos 1 mais 2t, do sistema internacional, e representação gráfica, posição em função do tempo. Considere as seguintes afirmações. 1. A trajetória da partícula é um segmento de reta. Bem, vamos lá. Não importa qual é a forma que eu represente a função horária dos espaços da partícula em relação a um certo referencial adotado sobre a trajetória. Seja lá qual for a forma de representação, é impossível se saber a forma da trajetória descrita. Portanto, a afirmação é falsa, pois não temos condições de dizer qual é a forma da trajetória. Observe que um erro muito comum é de se confundir a forma da trajetória com a representação gráfica da função horária dos espaços. Lembre-se, a representação gráfica da função horária dos espaços nada tem a ver com a forma da trajetória. Afirmação 2. No instante t1, o instante t1 é igual a 0,3 segundos. Bem, vamos observar no gráfico. O instante t1 é o instante de abscissa em que a ordenada posição vale 0. Então, queremos determinar se realmente o instante t1 é 0,3. Ou seja, se a posição será 0,
e nesse instante 0,3. Vamos lá? Vamos utilizar a equação horária dos espaços na forma algébrica. Sabemos que a posição é igual a menos 1 mais 2t. Eu quero saber se, quando o instante é t1, a posição é 0. E dessa forma, determinar o valor de t1. Estamos, na verdade, determinando o instante em que a partícula passa pela origem dos espaços. Bem, vamos isolar o instante t1. Passei menos 1 para o outro lado da igualdade. Na verdade, somei ambos os lados, ambos os termos, com o número 1. E obtemos 1 igual a 2 vezes t1, ou 2t1 igual a 1. Logo, t1 é igual a 1 dividido por 2. Então, t1 é igual a meio segundo. Então, a posição da partícula vale 0 no instante t1 igual a 0,5 e não no instante t1 igual a 0,3. Portanto, afirmação falsa. Terceira afirmação. A posição S2, observada no gráfico, é 1 metro. Em outras palavras, queremos saber se, para t igual a 1, a posição S2 vale 1 metro. Vamos lá? Novamente, conseguiremos resolver o problema utilizando a expressão algébrica da função horária dos espaços. S igual a menos 1 mais 2t. Então, pelo gráfico, temos que, quando o tempo vale 1 segundo, a posição da partícula é S2. Ora, 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2, 1 metro. Portanto, de fato, S2 é igual a 1 metro. Afirmação verdadeira. Então, está correto apenas o que se afirma em 3. Alternativa certa, C. A função horária dos espaços de uma partícula é representada a seguir nas formas de sua expressão algébrica, S igual a 1t ao quadrado menos 6t mais 8 no sistema internacional, válida para tempo maior ou igual a zero, e através da representação gráfica, posição versus tempo. A primeira pergunta é: qual é a forma da trajetória descrita pela partícula? Então, novamente, é impossível saber a forma da trajetória descrita pela partícula apenas através das funções horárias dos espaços, seja ela, função horária dos espaços, representada por uma expressão algébrica ou por um gráfico. Lembre-se, não confunda a forma obtida no gráfico da posição com o tempo com a forma da trajetória. Então, a resposta para a questão A é indeterminada. Questão B. Determine o valor da posição S1 registrada no gráfico. Bem, a posição S1 ocorre para o instante t igual a 3 segundos. Então, para t igual a 3, qual é a posição? Vamos utilizar a expressão algébrica da função horária dos espaços. Sabemos que a posição é igual a 1 vezes t ao quadrado menos 6t mais 8. Queremos determinar o valor de S1 quando t é igual a 3. Portanto, basta substituir. E o S será S1. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1, 9. 3 vezes menos 6, menos 18. Mais 8. Então, temos que menos 18 mais 8, menos 10. Menos 10 mais 9, menos 1 metro. Então, para t igual a 3, o valor de S1 é menos 1 metro. Na figura,
representamos o perfil de uma rodovia, bem como a localização de 5 cidades indicadas pelos pontos A, B, C, D e E. Adotando-se a cidade C como origem dos espaços, portanto ponto de referência, a posição de um carro ao longo da rodovia é definida pela lei horária S igual a menos 30 mais 60T. Para S medido em quilômetros e T medido em horas. E a trajetória descrita pelo carro ao longo da rodovia orientada de A para E. Ou seja, nós vamos admitir como sentido crescente das posições o sentido de A para E. Referência: a posição do carro na origem dos tempos. Ou seja, qual é a posição do carro no momento em que dispara o relógio. Inicialmente, vamos fazer o seguinte. Esta função horária dos espaços só vale se adotarmos o ponto C como referência. Portanto, faremos isso. Adotando o ponto C como referência e orientando a trajetória no sentido de A para E, temos a seguinte configuração de posições. Ponto C tem posição 0, é a origem dos espaços. Qual será, então, a posição do ponto D em relação ao ponto C? Bem, sabemos que C ocupa o marco quilométrico 60 km, e o ponto D, ao longo da rodovia, ocupa o marco quilométrico 90 km. Então, qual é o comprimento da trajetória descrita pela partícula que obedece essa equação no trecho CD? Qual é o comprimento do arco de trajetória? Bem, do quilômetro 60 ao quilômetro 90, temos 30 km de arco de trajetória. Se adotamos o ponto C como posição 0 e o ponto D está a 30 km de arco de trajetória do ponto 0, a origem dos espaços, e o ponto D se encontra na região positiva das posições, já que orientamos de A para E, então a posição do ponto D é mais 30 km. Vamos também localizar a posição do ponto B. Novamente, observamos pelos marcos quilométricos que o comprimento da trajetória descrita ao longo da rodovia pelo automóvel é tal que, do quilômetro 60 ao quilômetro 30, temos 30 km. Então, qual é a posição de B em relação a C? Qual é a posição do ponto B em relação à origem dos espaços? Bem, o ponto B se encontra na região negativa das posições. Lembre-se que orientamos a trajetória no sentido de A para E. Portanto, a posição do ponto B é de menos 30 km. Cuidado para você não confundir comprimento de arco de trajetória com posição. A posição é o comprimento algébrico do arco de trajetória em relação à origem dos espaços adotados. Observando então esses conceitos, observaremos também que a posição do ponto E é 60 km. Observe que o comprimento do arco de trajetória descrita de C até E equivale a 60 km, 30 do quilômetro 60 ao quilômetro 90, mais 30 do quilômetro 90 ao quilômetro 120. Portanto, o arco de trajetória de C para E equivale a 60 km. Qual é, então, a posição do ponto E? Mais 60, já que o ponto E está na região positiva das posições. Da mesma maneira, qual seria a posição do ponto A? Bem, a posição do ponto A seria menos 60 km. Observe que o comprimento do arco de trajetória do ponto C, que foi adotado como ponto de referência, ao ponto A, será de 30 mais 30. Portanto, 60 km. Como o ponto A está na região negativa das posições, a posição do ponto A é menos 60.
Então, esta equação leva em conta este referencial adotado. Queremos calcular a posição do carro na origem dos tempos. Então, na origem dos tempos, a posição será dada por S igual a menos 30 mais 60 vezes T, adotando T igual a 0. Lembre-se que a origem dos tempos equivale a T igual a 0. 0 vezes 60, 0. 0 mais menos 30 quilômetros. Então, diremos que, quando dispara o relógio, o carro estará na cidade cuja posição é menos 30 km, ou seja, na cidade B. Questão B. Em que instante o carro passa pela cidade D? Bem, primeiro temos que saber qual é a posição do carro ao passar pela cidade D. Como foi adotado como referência o ponto C, determinamos que a posição da cidade D é a posição 30 km. Então, queremos determinar o instante em que a posição do carro é 30 km. Vamos lá? S igual a menos 30 mais 60T. Queremos determinar o instante em que a posição é igual a 30. A posição da cidade D é a posição 30. Vamos isolar. Temos que 60T igual a 30 mais 30. Menos 30. Vamos lá, passou para o outro lado, somando, por assim dizer. Então, 60T igual a 60. Logo, 60 multiplicando, passará dividindo, 60 dividido por 60. T igual a 1 hora. Ou seja, 1 hora após disparar o relógio, o móvel estará passando pela cidade D, que se localiza em relação à cidade C na posição 30 km. Na figura, representamos o perfil da trajetória descrita por uma partícula, bem como a localização de 5 pontos indicados pelas letras A, B, C, D e E. Adotando-se o ponto D como origem dos espaços, ou seja, ponto de referência, a posição da partícula é definida pela seguinte lei horária: S igual a menos 70 mais 10 vezes T. Para S medido em metros e T medido em segundos. É o sistema internacional. A trajetória é orientada no sentido de A para E. Portanto, as posições serão crescentes em relação ao referencial adotado de A para E. Pedem-se a posição da partícula na origem dos tempos e o instante que a partícula passa pela origem dos espaços. Muito bem. Inicialmente, vamos orientar a trajetória no sentido de A para E. Estamos admitindo como positivo esse sentido. Agora, vamos adotar, como manda a questão, o ponto D como ponto de referência. Portanto, a posição do ponto D ao longo da trajetória é a origem dos espaços. Então, qual seria a posição do ponto E ao longo da trajetória? Observamos que o comprimento do arco de trajetória que liga o ponto D ao ponto E é de 30 metros. Estando o ponto E na região positiva das posições, a posição de E será mais 30. Qual seria então a posição de C? Observe que o comprimento de arco de trajetória que une o ponto D, adotado como referência, ao ponto C é de 20 metros. E o ponto C estaria na região negativa das posições, já que o ponto D é adotado como posição zero. Então a posição de C será menos 20 metros. Da mesma forma, podemos aferir que a posição de B será menos 40 metros. Observe que o comprimento de arco de trajetória que liga B ao ponto de referência D é de 40 metros. Estando B, portanto, na região negativa das posições, a posição será menos 40. Já o ponto A terá a posição menos 70. Observe novamente que o comprimento de arco de trajetória que liga A ao ponto D será 20, mais 20, 40, mais 30, 70 metros. Como o ponto A está na região negativa das posições, a posição de A é menos 70. Agora estamos prontos para resolver a questão. Queremos saber a posição da partícula na origem dos tempos, ou queremos determinar a posição inicial da partícula. Vamos utilizar a expressão algébrica fornecida. A posição é igual a menos 70 mais 10t.
Então, para o instante t igual a zero, lembre-se que a origem dos tempos significa o instante a partir do qual passo a cronometrar o tempo, ou seja, o instante t igual a zero. Vamos calcular a posição nesse instante. Lembrando, esta posição a ser calculada também é chamada de posição inicial. Bem, 10 vezes 0, 0. Menos 70 mais 0, menos 70 metros, já que a posição em função do tempo está no sistema internacional. Portanto, a partícula está ocupando o ponto A da trajetória. Na questão B, o instante que a partícula passa pela origem dos espaços, ou seja, o valor de t, quando a posição da partícula é a posição zero. Não confunda a origem dos espaços com posição inicial. Então, devemos determinar o valor de t para que S seja zero. Basta então impor a S o valor zero, origem dos espaços. Vamos isolar 10t. Temos que 10t igual a 70. Logo, t igual a 70 por 10. Assim, t igual a 7 segundos. Ou seja, 7 segundos após o disparo do relógio, a partícula está passando pela posição D. Uma partícula está animada de um movimento cuja função horária dos espaços é dada por S igual a 1 vezes t ao quadrado menos 5, em unidade do sistema internacional. Entre os instantes t1 igual a 1 segundo e t2 igual a 3 segundos, a velocidade escalar média da partícula vale quanto? Bem, primeiro passo. Vamos determinar as posições no instante t igual a 1 segundo, que é o instante inicial, e no instante t igual a 3 segundos, que é o momento final, no trecho em que calcularemos a velocidade escalar média. Observe que o momento final é maior que o momento inicial. Então vamos lá. Foi dada a função horária dos espaços. Através dela, pode-se determinar a posição em cada instante, e nós precisamos dessas posições para calcular a velocidade escalar média. Então, a posição S1 vai ser calculada no instante t1. É a posição no instante inicial. No instante inicial, t igual a 1 segundo. Então temos 1 ao quadrado, 1 vezes 1 menos 5, menos 4 metros. Lembre-se que é o Sistema Internacional de Unidades, tempo em segundos, posição em metros. Agora vamos determinar a posição para o instante final, 3 segundos. S2 igual a 1 vezes tempo ao quadrado menos 5. O instante final, nesse caso, é 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1, 9. 9 menos 5, 4 metros. Agora, vamos determinar a velocidade escalar média entre esses dois instantes. A velocidade escalar média é uma definição. A velocidade escalar média é o ΔS, deslocamento escalar da partícula, dividido pelo intervalo de tempo que houve esse deslocamento escalar. O ΔS é calculado fazendo-se a posição ocupada no momento final do intervalo de tempo, menos a posição no momento inicial do intervalo de tempo. Aqui as posições ocupadas são representadas pelos termos S2 e S1. Então vamos lá. A velocidade escalar média será instante final, 3. Instante inicial, 1. Observe que nesta operação do intervalo de tempo fazemos sempre o instante maior menos o instante menor, já que não há sentido falar em intervalo de tempo negativo. Já na operação das diferenças de posição, devemos ressaltar que fazemos a posição no instante final menos a posição no instante inicial. Portanto, posição no instante final, 4. Posição no instante inicial, menos 4. Aqui operaremos o produto de sinais. Menos vezes menos. Mais. Então teremos 4 mais 4 dividido por 3 menos 1. 8 dividido por 2.
8 dividido por 2, 4 metros por segundo. Lembre-se que a grandeza velocidade tem por unidade comprimento por tempo. Estamos trabalhando com o sistema internacional. Unidade comprimento, metro, unidade de tempo segundo. Então, a alternativa correta, alternativa D. Uma partícula está em movimento retilíneo obedecendo à seguinte função horária dos espaços: S igual a 2t ao quadrado menos 18, válida para a unidade do sistema internacional, tempo em segundos, posição em metros. A expressão não é válida para tempos negativos. Questão A. Em que instante a partícula passa pela origem dos espaços? Bem, vamos lembrar. Origem dos espaços é o nome que nós damos à posição de referência, a posição zero. Então, temos que a equação horária dos espaços é S igual a 2t ao quadrado menos 18. Queremos determinar o valor de t para que a posição da partícula seja zero. Então, basta substituir zero na posição. 0 igual a 2t ao quadrado menos 18. Quando igualamos um polinômio de segundo grau a zero, podemos obter as raízes através da chamada fórmula de Bhaskara. Aqui não há necessidade. Vamos isolar o termo t. Menos 18. Passamos para o outro lado da igualdade, mais 18. Na verdade, somamos 18 de ambos os lados da igualdade. Então, 2t ao quadrado igual a 18. 2 multiplicando, passará dividindo. Dividimos ambos os lados por 2. t ao quadrado igual a 18 por 2. Então, t ao quadrado é igual a 9. 18 por 2, 9. Então, t é igual a raiz quadrada de 9. Então, temos duas raízes. Ou t igual a 3 segundos, ou t igual a menos 3 segundos. Como a equação não é válida para tempo negativo, estamos eliminando t igual a menos 3. A resposta, portanto, é t igual a 3 segundos. Ou seja, 3 segundos após o disparo do relógio, a partícula possui a posição da origem dos espaços. Questão B. Qual é a velocidade escalar média entre os instantes 0 e 5 segundos? No instante inicial, t1 igual a 0. No instante final, no intervalo de tempo, t igual a 5. Então, inicialmente, vamos determinar as posições da partícula nesses dois instantes. A posição no instante inicial e a posição no instante final. Sabemos que a equação horária é dada por 2t ao quadrado menos 18. Então, vamos calcular a posição para t igual a 0, simplesmente substituindo t igual a 0 na equação horária dos espaços. Teremos 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 18, menos 18 metros. Você lembra qual é o nome desta posição calculada na origem dos tempos t igual a 0? Pois bem, é a posição inicial da partícula. S2. Vamos calcular a posição para t igual a 5. Basta substituir t igual a 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Então, teremos 50 menos 18. Então, no instante final, 5 segundos, a posição ocupada é de 50 menos 18, 32 metros. Agora, vamos calcular a velocidade escalar média entre esses dois instantes. A velocidade escalar média é uma fórmula que diz que Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Deslocamento escalar por intervalo de tempo. Deslocamento escalar pode ser calculado fazendo-se a posição ocupada no instante final menos a posição ocupada no instante inicial. Lembre-se que o cálculo do intervalo de tempo é sempre feito fazendo-se o momento final, que é maior, menos o momento inicial. Então, temos que momento final, 5, momento inicial, 0. Posição ocupada no instante final é a posição 32. É a posição ocupada quando t vale 5.
Cuidado com essa operação. Posição ocupada no instante inicial é a posição menos 18. Então, temos posição final, no instante final, menos posição inicial. Produto de sinais, menos vezes menos, mais. Então, temos 32 mais 18 sobre 5 menos 0. 32 mais 18, 50. 5 menos 0, 5. Então, a velocidade escalar média será 50 dividido por 5, 10 metros por segundo. A unidade de velocidade é a unidade de comprimento por tempo. Uma partícula está em movimento retilíneo obedecendo à seguinte função horária dos espaços. S igual a menos 1 t ao quadrado menos 4, para tempo em segundos e posição em metros, ou seja, o sistema internacional. Ela não é válida para tempos menores do que zero. Questão A. Qual é a posição inicial da partícula? Bem, posição inicial é determinada no instante t igual a zero, ou seja, na origem dos tempos. Basta então calcular a posição para t igual a zero. Vamos utilizar a expressão algébrica fornecida da função horária do espaço. Sabemos que S igual a menos 1 vezes tempo ao quadrado menos 4. Vamos determinar então a posição inicial, aqui representada por S com índice 0, no instante 0. A posição inicial é a posição na origem dos tempos. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes menos 1, 0. 0 menos 4, menos 4 metros. A posição inicial da partícula, menos 4 metros. Lembre-se, posição inicial não é a origem dos espaços. A origem dos espaços é a posição de referência, a posição, no caso, 0. A posição inicial é a posição da partícula no instante t igual a 0. Questão B. Qual é a velocidade escalar média entre os instantes? Inicial, 2 segundos, e final, 3 segundos. Bem, primeiro passo, vamos calcular a posição da partícula no instante inicial e final considerado do intervalo de tempo. Então, sabemos que a equação horária dos espaços é dada por menos 1 t ao quadrado mais 4. Vamos calcular a posição no instante inicial, 2 segundos. Basta substituir t igual a 2 na função horária dos espaços. Determinaremos a posição inicial, aqui chamada de S1. Substituindo, temos que 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8 metros. Agora a posição no instante final, 3 segundos. Basta substituir t igual a 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes menos 1, menos 9. Menos 9, menos 4, equivale a menos 13 metros. Agora vamos calcular a velocidade escalar média neste intervalo de tempo. A velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. ΔS, deslocamento escalar, é a posição ocupada no instante final menos a posição ocupada no instante inicial. Intervalo de tempo, momento final menos momento inicial. Lembre-se que o momento final é sempre maior que o momento inicial. Vamos substituir. Momento final, 3. Momento inicial, 2. Então, 3 menos 2. Posição no momento final, posição menos 13. Posição no momento inicial calculada, menos 8. Aqui faremos o produto de sinal, menos 8. Teremos mais 8. Então, menos 13 mais 8 dividido por 3 menos 2. Menos 13 mais 8, menos 5. 3 menos 2, 1. Então, a velocidade escalar média será de menos 5 dividido por 1, menos 5 metros por segundo. Lembre-se que a unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo. Um carro percorreu 60 metros com velocidade escalar constante de 15 metros por segundo. E os próximos 60 metros com velocidade escalar constante de 30 metros por segundo. Qual é a velocidade escalar média no trajeto de 120 metros? Bem, vamos lá. Primeiro passo. A velocidade escalar média não é a média aritmética destas velocidades constantes. Segundo, lembre-se que quando a velocidade escalar é constante,
ela coincide em valor em módulo à velocidade escalar média no trecho considerado. Observe também que o carro percorreu 60 metros sempre no mesmo sentido, tanto na primeira etapa da viagem como na segunda etapa da viagem. E quando isso acontece, há uma coincidência. A distância percorrida em módulo é igual ao ΔS no trecho. Bem, agora estamos prontos para resolver o problema. O primeiro passo é calcular o intervalo de tempo necessário para que o carro percorra os primeiros 60 metros com velocidade escalar constante de 15 metros por segundo. Bem, vamos lá. Cálculo do intervalo de tempo, que chamei de ΔT1, para percorrer o ΔS1 em módulo igual a 60 metros. ΔS, nesse caso, é igual à distância percorrida, daí a necessidade de colocar em módulo com velocidade escalar constante igual a, em módulo, 15 metros por segundo. Bem, a velocidade escalar média em módulo é igual ao ΔS em módulo sobre o ΔT. Como a velocidade escalar é constante, a velocidade escalar média equivale à velocidade escalar nesse trecho. Vamos isolar ΔT. ΔT dividindo, passei multiplicando. ΔT, então, é o ΔS sobre a velocidade escalar. Então, temos que o ΔS é de 60 metros. E a velocidade escalar nesse trecho em módulo, 15 metros por segundo. Observe as unidades coerentes. 60 por 15, 4. Então, o intervalo de tempo neste trecho foi de 4 segundos. Agora vamos calcular o intervalo de tempo para percorrer os próximos 60 metros citados no texto. Novamente, como o corpo se move sempre no mesmo sentido, afinal de contas sua velocidade escalar é constante, o ΔS em módulo é igual à distância percorrida. Há uma coincidência. Novamente, a velocidade escalar é constante. Logo, nesse trecho, a velocidade escalar média é igual à velocidade escalar em módulo 30 metros por segundo. Novamente, V2 em módulo é igual a ΔS2 sobre ΔT2. Então, o intervalo de tempo para percorrer esse espaço, que chamei de ΔT2, será 60 metros com uma velocidade escalar constante de 30 metros por segundo. Olha, 60 dividido por 30, 2 segundos. Então, o intervalo de tempo total para percorrer os 120 metros será de 4 segundos mais 2 segundos, totalizando 6 segundos. Agora estamos prontos para calcular a velocidade escalar média em todo o trajeto. A velocidade escalar média, em módulo, é o ΔS total sobre o intervalo de tempo necessário para percorrer. Como o corpo percorreu sempre no mesmo sentido de sua trajetória, o ΔS total é igual à distância total percorrida. No caso, 120 metros. 60 do ΔS no primeiro trecho, mais 60 do ΔS no segundo trecho. Lembre-se que o ΔS aqui tem conotação de distância percorrida. Em módulo, ele é igual à distância percorrida porque a partícula não inverteu o sentido de movimento no intervalo de tempo considerado. Não confunda a soma dos ΔS com posição final menos posição inicial. Não temos acesso à posição final ou à posição inicial em cada trecho. Intervalo de tempo total, soma dos intervalos de tempo em cada trecho. Então, a velocidade escalar média será ΔS 60 mais 60, dividido pelo tempo total, 4 mais 2. Então, a velocidade escalar média será de 120 metros percorridos em 6 segundos. Logo, em módulo, a velocidade escalar média é de 120 por 6, 20 metros por segundo. Alternativa certa, B de bola. Uma partícula percorreu 40 metros com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo, e os próximos 80 metros com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. A velocidade escalar média da partícula no trajeto 120 metros foi de quanto? Bem, primeiro passo. Vamos calcular o intervalo de tempo, chamado de ΔT1, para percorrer o espaço de 40 metros, com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Lembre-se que como a partícula no espaço percorrido de 40 metros não inverteu o sentido de movimento, já que sua velocidade escalar é constante, o ΔS
Em módulo, o deslocamento escalar da partícula coincide numericamente com a distância percorrida, 40 metros. Portanto, não há necessidade de definir posição final menos posição inicial. ΔS em módulo é igual à distância percorrida. Bem, como a velocidade escalar é constante, em módulo, ela coincide com a velocidade escalar média no intervalo de tempo considerado. Podemos utilizar a expressão, então, da velocidade escalar média nesse trecho. V1 igual a ΔS1 sobre ΔT1. Então, o intervalo de tempo é o ΔS sobre a velocidade escalar em módulo. Então, temos 40 metros percorridos com uma velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Então, o intervalo de tempo de 4 segundos. Agora vamos fazer o mesmo para calcular o intervalo de tempo no segundo trecho do trajeto. O intervalo de tempo no segundo trecho, que chamei de ΔT2, será calculado utilizando-se o deslocamento escalar em módulo igual à distância percorrida, 80 metros, novamente não há inversão de sentido do movimento, com a velocidade escalar em módulo igual a 20 metros por segundo. Então, V2 em módulo é ΔS2 sobre o ΔT. ΔT é o intervalo de tempo. ΔS sobre velocidade. Então, será 80 metros a uma velocidade de 20 metros por segundo constante. Portanto, intervalo de tempo, novamente, 4 segundos. Para se calcular a velocidade escalar média, então, em todo o trecho de 120 metros, ou seja, 40 mais 80, faremos velocidade escalar média em módulo, ΔS total em módulo sobre o intervalo de tempo. ΔS total será a distância total percorrida, já que o móvel não inverte o sentido de movimento durante o intervalo de tempo considerado. Então, será a distância percorrida no primeiro trecho, em módulo igual a ΔS1, mais a distância percorrida no segundo trecho, em módulo igual a ΔS2, dividido pelo tempo total para se percorrer o trecho. Não confunda o ΔS total com posição final menos posição inicial. Temos acesso aí à distância total percorrida, que neste caso, em módulo, é igual à soma dos ΔS em cada trecho. A velocidade escalar média será 40 mais 80, dividido pelo tempo total, 4 mais 4. Então teremos 120 dividido por 8. A velocidade escalar média será de 15 metros por segundo. Alternativa correta, A. Uma partícula percorreu 60 km com velocidade escalar constante de 60 km por hora e os próximos 360 km com velocidade escalar constante de 90 km por hora. A pergunta é qual é a velocidade escalar média em todo o trajeto? Bem, inicialmente, vamos determinar o intervalo de tempo para percorrer os 60 km. Lembre-se que, como não houve inversão do sentido do movimento em nenhum trecho, nós temos que o ΔS em módulo é igual à distância percorrida. Então, o ΔS no primeiro trecho, 60 km. E foi percorrido com uma velocidade escalar constante em módulo 60 km por hora. Podemos relacionar a velocidade escalar em módulo ΔS em módulo e o intervalo de tempo, lembrando que, se a velocidade escalar é constante, ela coincide com a velocidade escalar média no intervalo de tempo considerado. Então, o intervalo de tempo será o ΔS dividido pela velocidade escalar em módulo. Então, o intervalo de tempo no primeiro trecho são 60 km, percorridos a 60 km por hora. Intervalo de tempo, então, de 1 hora. Agora vamos calcular o intervalo de tempo para percorrer a distância de 360 km, que em módulo é igual a ΔS, com uma velocidade escalar constante em módulo 90 km por hora. Da mesma maneira, a velocidade escalar sendo constante é igual à velocidade escalar média no trecho considerado. Então, o intervalo de tempo naquele trecho é o ΔS sobre a velocidade escalar. O intervalo de tempo será 360 km, com uma velocidade escalar de 90 km por hora. 360 por 90, 4 horas. Então, para se percorrer o trajeto todo, 60 km mais 360 km, demandou 1 hora mais 4 horas, 5 horas. Então, a velocidade escalar média em todo o trajeto será dada por ΔS total sobre o intervalo de tempo total. O ΔS total é igual à distância total percorrida, que nesse caso é a soma dos módulos do ΔS em cada trecho, sobre o intervalo de tempo total, soma dos intervalos de tempo em cada trecho. Então teremos 60 mais 360 dividido por 1 mais 4.
Então teremos 420 dividido por 5. Então a velocidade escalar média será 420 dividido por 5, 84 km por hora. Alternativa correta, D.